O Amor Proibido de Helena e Joaquim. O Rio de Janeiro de 1845 era uma cidade vibrante, mas desigual. Carroças rangiam nas ruas de pedra. Escravos carregavam barris de água nos ombros. Senhores de cartola caminhavam pelas praças. E ao fundo se ouvia o sino das igrejas que marcava as horas da vida cotidiana. Foi nesse cenário que nasceu e cresceu Helena de Albuquerque, filha de uma família tradicional de comerciantes. Helena tinha 19 anos e vivia em uma casa de fachada, imponente próxima à Lapa, com janelas grandes e varanda de ferro trabalhado. Quem a conhecia descrevia-a como delicada e curiosa, uma jovem que fugia do destino comum, reservado às mulheres de sua época. Enquanto as outras moças passavam as tardes bordando, treinando piano ou ouvindo as conversas das mães sobre possíveis noivos, Helena preferia observar a rua, ver o movimento dos vendedores ambulantes, escutar as cantigas das lavadeiras que vinham do rio. Uma vizinha de infância, anos depois, recordaria. Helena não tinha olhar de menina rica. Ela tinha olhar de quem queria entender o mundo, como se o coração dela não coubesse nos limites da casa em que vivia. Dona Sebastiana, criada fiel da família, também lembrava dela com ternura. Sinhá Helena tinha um jeito doce, mas também uma coragem que assustava. Não se importava em falar com os humildes. Gostava de ouvir histórias dos pretos velhos que passavam vendendo ervas. O pai dela dizia que isso era falta de recato, mas eu via que era pureza, bondade. Ela enxergava a alma das pessoas, não a cor ou a posição. Helena passava horas lendo os poucos livros que conseguia ter acesso. Romances, poesias, cartas antigas que guardava como tesouros. Tinha sede de conhecimento e um coração sensível, capaz de se emocionar com a menor das injustiças. Uma vez, ao ver um menino negro ser maltratado por um feitor na rua, chorou a noite inteira, inconformada. Mas havia também algo de melancólico nela. Os que a conheciam diziam que Helena parecia viver em um mundo próprio, um espaço entre a realidade e os sonhos. Caminhava pela casa como se carregasse um segredo que ninguém mais poderia decifrar. A mãe, Dona Mariana, tentava moldá-la aos costumes da sociedade. Bons modos à mesa, recato nas palavras, postura de uma futura esposa de algum comerciante rico. Mas Helena nunca se encaixava completamente. Seu quarto era seu refúgio. Na janela, passava horas olhando para a rua, para os céus alaranjados do entardecer, e escrevia em pequenos cadernos que guardava sob a cama. Eram escritos que falavam de liberdade, de um amor que ainda não conhecia, mas que sonhava viver. E foi justamente esse coração inquieto, cheio de ternura e coragem, que a conduziu ao encontro do destino que mudaria sua vida. Nos relatos preservados, todos concordavam em um ponto. Helena tinha um brilho diferente, um brilho que naquele tempo e lugar poderia ser sua maior riqueza ou sua perdição. Era uma manhã abafada de janeiro de 1845, quando o sol forte do Rio de Janeiro se refletia nas pedras das ruas e fazia cintilar o ar como se fosse fogo líquido. A família Albuquerque retornava de uma visita a parentes em Botafogo, quando a roda da carruagem que os levava quebrou, com um estalo seco que assustou os cavalos e fez a carruagem inclinar perigosamente. Os criados correram, tentando controlar a situação, mas o estrago era grande. A roda de madeira rachara ao meio, impossibilitando o prosseguimento da viagem. O senhor Antônio, irritado, mandou chamar um artesão do porto próximo, conhecido por seus serviços rápidos. Foi assim que Joaquim apareceu pela primeira vez diante dos olhos de Helena. Ele veio caminhando com passos firmes, carregando suas ferramentas em uma bolsa de couro gasta. Era alto, de pele escura como a noite sem lua, com músculos fortes que denunciavam anos de trabalho duro. Mas o que chamava a atenção não era apenas a força física. Havia em Joaquim um olhar profundo, silencioso, cheio de uma dignidade rara. Enquanto os homens discutiam preços e prazos, Helena, sentada ainda dentro da carruagem, observava discretamente. Seus olhos se encontraram com os dele por um instante, que pareceu infinito. E nesse breve olhar, uma faísca acendeu-se entre os dois. Algo impossível de ser explicado em palavras, mas que ficou gravado no coração de ambos. Helena, ao contrário das outras moças da sua idade, não desviou os olhos com vergonha.
Fitou Joaquim com uma curiosidade serena, como quem reconhece uma alma próxima. Joaquim, por sua vez, abaixou a cabeça em respeito, mas não conseguiu disfarçar o leve sorriso que surgia em seus lábios. Enquanto trabalhava para reparar a roda, seus braços fortes manejando a madeira e o ferro com habilidade. Helena acompanhava cada gesto. Dona Sebastiana, ao lado, percebeu a atenção da moça e depois relataria. Eu vi nos olhos dela. Sinhá Helena já estava perdida. Foi naquele momento. O coração dela escolheu, mesmo sem querer. O serviço demorou pouco mais de uma hora. Mas para Helena, o tempo pareceu suspenso. Quando Joaquim terminou, limpou o suor da testa com o dorso da mão e informou educadamente que o concerto estava feito. O senhor Antônio pagou o valor sem olhar para ele, como se fosse invisível. Mas Helena, num gesto ousado, inclinou-se pela janela da carruagem e agradeceu com um sorriso sincero. Joaquim ergueu os olhos e respondeu com um aceno discreto. Não houve palavras trocadas, mas algo ficou dito naquele silêncio carregado de significado. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Em seu diário escreveu: Hoje vi um homem como jamais vi antes. Não sei seu nome, mas seus olhos pareciam falar comigo. Não sei por que meu coração insiste em bater mais forte desde então. E assim começou a história de um amor improvável. Em uma época em que até um simples olhar podia significar perigo, os dias seguintes ao encontro ficaram gravados na memória de Helena como uma chama que não se apagava. Ela, que sempre encontrara o cotidiano previsível e entediante, agora se sentia inquieta, como se esperasse algo a cada novo amanhecer. No silêncio de seu quarto, escrevia cartas que jamais teria coragem de mostrar à família. Nelas descrevia um homem cujo nome ainda não sabia, mas cujo olhar já lhe tirava o sono. Foi somente na semana seguinte, ao passar pela Praça do Comércio acompanhada de Sebastiana, que Helena o viu novamente. Joaquim estava ali, ajudando um colega a carregar vigas de madeira para uma nova obra. O coração dela disparou e Sebastiana logo percebeu. Sinhá, a senhora vai atrair olhares. Não se esqueça de quem é ele e de quem é a senhora. Advertiu a criada em tom preocupado. Mas Helena não recuou. Ao contrário, sentiu que aquele momento não poderia passar em vão. Aproximou-se lentamente, sob o pretexto de comprar flores de uma vendedora próxima. Joaquim, ao notar sua presença, interrompeu por um instante o trabalho. Seus olhos se encontraram de novo. E dessa vez houve algo mais. Um reconhecimento mútuo. Uma certeza silenciosa de que o destino voltava a uni-los. Na terceira vez que se viram, Helena tomou coragem. Pediu a Sebastiana que a acompanhasse até a pequena praça próxima ao cais, onde Joaquim costumava passar nos intervalos do trabalho. O encontro foi rápido, escondido, mas inesquecível. Senhorita, começou Joaquim, hesitante, respeitoso, com o chapéu nas mãos. Não me chame assim, respondeu Helena, sorrindo com doçura. Meu nome é Helena. Ele pareceu desconcertado, mas logo se recompôs. Sou Joaquim, carpinteiro, filho de Dona Margarida e do falecido Manuel. Não tenho títulos, nem posses. Apenas meu trabalho. Helena então fez algo inesperado para a época. Estendeu a mão. Joaquim a olhou, incrédulo, e tocou seus dedos com cuidado, como quem segura um tesouro que não deve ser quebrado. Aquele simples gesto foi o início de um pacto silencioso entre os dois. A partir dali, encontros começaram a se repetir. Helena inventava desculpas para sair. Dizia que visitaria uma amiga, que iria rezar mais uma novena, ou que precisava comprar tecidos. Sebastiana, embora temesse as consequências, acompanhava a jovem e se tornava cúmplice, sabendo que não poderia conter um coração que havia escolhido amar. Os encontros eram sempre curtos e discretos. Conversavam sentados em bancos de pedra. Caminhavam pelas margens do cais ao entardecer. Trocavam confidências como quem guarda segredos preciosos. Joaquim contava histórias de sua infância. Falava dos sonhos que tinha de construir sua própria oficina e do medo constante que carregava por ser julgado pela cor da pele. Helena ouvia cada palavra com atenção e ternura, como se descobrisse um mundo novo. Uma vizinha mais tarde testemunharia. Eu vi os dois uma vez perto da praça.
Helena sorria de um jeito que nunca sorria em casa, como se a vida finalmente tivesse começado para ela. As primeiras cartas também surgiram nessa fase. Helena escrevia em papéis pequenos, escondidos nos bolsos de Sebastiana, e Joaquim os recebia como relíquias. Uma delas dizia: Sinto medo do que vivemos, mas maior é o medo de viver sem ti. Se amar é pecado, aceito o castigo, pois já não sei viver sem esse amor. Cada encontro era um risco. Se alguém da família descobrisse, a fúria do pai de Helena seria devastadora. Mas nem ela, nem Joaquim conseguiram resistir ao que sentiam. Era um amor proibido, clandestino, mas intenso como as chamas que consomem tudo em volta. E como todo fogo que cresce sem limites, um dia haveria de atrair olhares, despertar invejas e provocar desgraças. O amor de Helena e Joaquim crescia em silêncio, mas o silêncio naquela época era traiçoeiro. O Rio de Janeiro de 1845 era uma cidade onde as diferenças sociais e raciais não apenas eram visíveis, mas impostas como muralhas intransponíveis. Era um tempo em que o preconceito não se escondia. Ele andava pelas ruas de mãos dadas com a rotina, estava nos olhares de reprovação, nos cochichos das vizinhas e, principalmente, dentro das próprias famílias que viviam de aparências. Helena, sendo filha de uma família de comerciantes abastados, jamais poderia assumir publicamente o que sentia por Joaquim. O pai, senhor Antônio de Albuquerque, era um homem rígido, que prezava pela reputação acima de tudo. Para ele, os negócios e a honra da família eram tesouros maiores que a própria felicidade da filha. A mãe, Dona Mariana, não questionava, repetia o que a sociedade exigia e sonhava em ver Helena casada com algum jovem de posses, que pudesse garantir ainda mais prestígio à família. Foi nesse contexto que os encontros de Helena e Joaquim se tornaram uma luta constante contra o medo. Cada passo na rua era medido. Cada olhar trocado podia ser o último. Eles sabiam que não tinham permissão para existir como casal. Uma tarde, Helena escreveu a Joaquim: Nosso amor é como o vento que sopra entre os becos. Não pode ser contido, mas também não pode ser visto. Tenho medo do que virá, mas não tenho medo de ti. Joaquim, por sua vez, carregava um peso ainda maior. Ser um homem negro livre em meio a uma sociedade marcada pela escravidão era viver sob constante vigilância. A qualquer momento, poderia ser acusado injustamente, maltratado ou até levado pelas autoridades caso alguém questionasse sua liberdade. E agora, com um sentimento tão perigoso florescendo em seu coração, o risco aumentava. Ele chegou a confidenciar a um colega de trabalho, um carpinteiro chamado Pedro. Não pedi por isso, Pedro, mas aconteceu. Ela me olha e eu não sou mais o mesmo. Eu sei que esse caminho não tem volta. E sei também que o preço pode ser a vida. Pedro, preocupado, respondeu: Joaquim, cuidado. Amor assim não é permitido. Eles não vão deixar. Vai acabar mal, meu amigo. Mas Joaquim já não podia voltar atrás. Na vizinhança, rumores começaram a surgir. Uma costureira contou ter visto Helena em companhia de Joaquim mais de uma vez. Um cocheiro jurava tê-los avistado caminhando próximos ao cais ao cair da noite. Os comentários começaram a circular, discretos, mas constantes. E embora a família Albuquerque ainda não soubesse, a cidade já sussurrava. Para os olhos da sociedade, aquilo era um escândalo em gestação. Não era apenas uma jovem se apaixonando por alguém, fora de sua classe. Era uma moça branca, filha de comerciantes respeitados, apaixonada por um homem negro. Isso, para o mundo de 1845, era algo inconcebível. Sebastiana, a criada e confidente, foi a primeira a sentir o peso do perigo. Em um de seus relatos posteriores, ela disse: Eu tinha medo por eles. Sabia que aquele amor era bonito, mas era proibido demais. Sinhá Helena não enxergava maldade em ninguém, mas o mundo lá fora era cruel. E eu sabia que cedo ou tarde alguém ia querer arrancar esse amor deles à força. Aos poucos, Helena começou a perceber o olhar desconfiado das vizinhas, os cochichos que se calavam quando ela passava, o tom de reprovação até mesmo de algumas conhecidas. Mas em vez de recuar, ela se tornava ainda mais determinada. O fardo do preconceito era pesado, sim. Mas para Helena e Joaquim, ele se transformava em combustível para o amor. Cada barreira que o mundo erguia parecia apenas aumentar o desejo deles de resistir juntos.
Só que, em uma cidade onde a honra valia mais do que vidas, esse amor não poderia ficar escondido para sempre. E quando a verdade viesse à tona, o preço seria impiedoso. Setembro de 1845 chegava com dias abafados no Rio de Janeiro. O ar carregava o cheiro de maresia misturado ao suor das ruas agitadas. O comércio fervilhava. Escravizados carregavam barris d'água dos chafarizes. Vendedores anunciavam frutas frescas e doces. E a cidade parecia viver sua rotina sem imaginar que uma tragédia se aproximava. Na casa dos Albuquerque, no entanto, o ambiente estava estranho. Helena parecia cada vez mais distante da família. Seu pai notava sua inquietação. Sua mãe se queixava da falta de ânimo da filha em relação aos pretendentes que surgiam, e as criadas comentavam entre si que a moça andava sempre sonhadora, como se tivesse a cabeça em outro mundo. De fato, Helena estava tomada por uma felicidade secreta. Joaquim lhe havia prometido que, em breve, faria um pedido. Queria casar-se com ela, ainda que isso significasse enfrentar o ódio do pai e a fúria da sociedade. Ele sonhava em começar uma vida nova, longe dali, talvez no interior do Rio de Janeiro, onde poderiam viver com menos olhos sobre eles. Uma amiga próxima, Clara, recordaria anos depois. Naquela semana, Helena me visitou. Tinha um brilho diferente, mas ao mesmo tempo parecia aflita. Disse que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não me contou o quê, mas hoje eu sei do que falava. Na sexta-feira, dia 12 de setembro, Helena foi à missa na igreja de Santa Rita. Testemunhas afirmaram que parecia distraída, mexendo nervosamente no terço entre as mãos. Quando saiu da igreja, uma vizinha comentou ter visto lágrimas em seus olhos, como se carregasse um peso invisível. Enquanto isso, Joaquim também demonstrava ansiedade. Um colega da oficina, Pedro, relatou. Ele não falava de outra coisa. Dizia que iria pedir a mão dela, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Eu tentei fazê-lo desistir, mas ele só sorria e respondia que o amor vale mais do que a própria vida. Naqueles dias, os encontros entre os dois foram intensos, cheios de promessas e planos. Sob a sombra das árvores da pequena praça, Helena dizia: Tenho medo, Joaquim. Não de ti, mas do mundo. Sei que não seremos perdoados se descobrirem. E ele respondia, segurando suas mãos: Se a vida é curta, que seja ao teu lado. Não temo homens, nem o olhar deles. Só temo perder-te. Sebastiana, que acompanhava tudo em silêncio, sentia um aperto no coração. Sabia que a tensão crescia, que era apenas questão de tempo até que o segredo fosse revelado. Em suas memórias, contou: Eu vi no rosto dela que estava feliz, mas também com pressentimento. Sim, a Helena nunca foi boa em esconder o que sentia. Acho que, no fundo, ela sabia que algo ruim se aproximava. No sábado, dia 13, Helena jantou com a família em clima de aparente normalidade. O pai falava de negócios, a mãe comentava sobre vestidos, mas Helena mal tocou na comida. Depois, recolheu-se cedo ao quarto, onde ficou escrevendo até tarde da noite. No diário, deixou registrado: Se amanhã for o dia, que Deus nos proteja. Amo-o com todas as forças. Prefiro morrer com ele a viver sem. Ninguém na casa sabia que aquelas poderiam ser as últimas palavras escritas. Por Helena. O domingo, 14 de setembro, amanheceu abafado, com nuvens pesadas sobre a cidade. Helena se arrumou com cuidado e disse à família que iria rezar um terço com uma amiga. Era mentira. Seu destino naquela tarde era outro: encontrar Joaquim para o que poderia ser a maior decisão de suas vidas. Ela saiu sorridente, mas ao mesmo tempo com os olhos marejados. Alguns criados a viram partir, e mais tarde, diriam que nunca a tinham visto tão bonita. Um deles recordaria: parecia uma noiva que ia para o altar, mas era um altar de segredos. E assim, Helena seguiu para seu encontro com Joaquim, sem imaginar que aquela seria a última vez que pisaria em casa. O domingo, 14 de setembro de 1845, amanheceu abafado no Rio de Janeiro. As nuvens pesadas se acumulavam sobre os morros, e o vento, que vinha da Baía de Guanabara, trazia um prenúncio de tempestade. Ainda assim, a cidade seguia sua rotina. Carroças barulhentas cruzavam as ruas estreitas. Vendedores gritavam suas mercadorias e os sinos das igrejas chamavam os fiéis para as missas do dia.
Na casa da família Albuquerque, Helena se levantou cedo, tomou o desjejum em silêncio e se arrumou com um vestido branco simples, de tecido leve. Prendeu os cabelos em um coque baixo e, antes de sair, beijou a mãe no rosto, dizendo que iria rezar um terço com uma amiga. O pai não estava presente e havia saído cedo para tratar de negócios. Helena caminhou pela rua acompanhada de Sebastiana, mas em determinado ponto, pediu que a criada voltasse. Disse que seguiria sozinha, que não demoraria. Sebastiana hesitou, mas Helena insistiu. E assim, a jovem seguiu em direção ao cais, onde Joaquim a esperava. Relatos posteriores confirmaram que, naquela tarde, várias pessoas os viram juntos. Um cocheiro disse que passou com sua carroça e viu uma moça de pele clara, andando de mãos dadas com um homem negro, rumo a um caminho de mata próximo ao Morro da Providência. Uma lavadeira também afirmou tê-los visto sorrindo, conversando como dois jovens apaixonados que não temem o mundo. Foi o último registro vivo dos dois. Ao cair da noite, Helena não retornou para casa. Dona Mariana, a mãe, acreditou de início que a filha havia se demorado na casa da amiga. Mas quando a noite avançou e nenhum sinal de Helena surgiu, o pânico tomou conta da residência. Criados foram enviados às pressas para buscar notícias, mas a amiga mencionada disse que não havia visto Helena naquele dia. Enquanto isso, Joaquim também desaparecera de sua rotina. Não compareceu ao trabalho na oficina na manhã seguinte, e sua pequena casa estava fechada, sem vestígios dele. Na madrugada, o pai de Helena foi informado do sumiço. Tomado pela ira, exigiu que criados e cocheiros vasculhassem a cidade. A primeira versão espalhada era a de que Helena havia sido raptada, mas logo os boatos ganharam força. Cochichava-se que a jovem havia fugido com Joaquim. O desaparecimento virou assunto em tavernas, feiras e igrejas. Alguns diziam que o casal tinha embarcado em um navio clandestino rumo ao interior. Outros acreditavam que haviam sido vítimas de uma emboscada. Havia até quem murmurasse que Helena tinha sido punida por desafiar as regras da sociedade. Sebastiana, em depoimento posterior, relatou com a voz embargada: Eu sabia. Eu sabia que eles estavam juntos naquele dia, mas meu coração já me dizia que algo ruim tinha acontecido. Sim, a Helena não era de ficar fora a noite inteira. Quando não voltou, senti que nunca mais a veríamos viva. Homens armados, enviados pelo pai de Helena, vasculharam os arredores do morro, os becos próximos ao cais e até as trilhas de mata. Nada foi encontrado além de rastros incertos. O silêncio da cidade parecia pesar como uma sentença. Cada hora que passava sem notícias aumentava a angústia. O nome de Helena virou lamento, o de Joaquim, acusação. Muitos apontavam o carpinteiro como culpado, insinuando que havia seduzido a jovem e a levado para destino incerto. Mas não havia provas, apenas rumores. E assim, naquela noite que se estendeu em desespero, Helena e Joaquim desapareceram da vista de todos, como se a cidade inteira os tivesse engolido. Na manhã seguinte ao desaparecimento, o sobrado da família Albuquerque estava tomado por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo choro, contido de Dona Mariana e pelas ordens ásperas de seu marido. O pai de Helena, homem de negócios respeitado, não aceitava o que considerava uma afronta pessoal. Para ele, a filha não havia desaparecido. Por acidente, tinha sido levada à força, ou seduzida por Joaquim, o carpinteiro. Sem esperar pela ação da polícia, mobilizou seus próprios homens. Criados, cocheiros e conhecidos de confiança foram enviados para percorrer a cidade. O nome de Helena era repetido em tavernas, mercados e becos. Cartas foram enviadas a conhecidos, e até recompensas começaram a ser oferecidas discretamente a quem trouxesse informações. Os rumores cresciam como labaredas. Alguns diziam que Joaquim havia planejado tudo, que desde o início tinha a intenção de fugir com a filha de gente rica. Outros insinuavam que Helena estava grávida e que, por vergonha, resolvera abandonar a casa. Nenhum desses boatos tinha prova, mas todos alimentavam a fúria do pai e a dor da mãe. Enquanto isso, a polícia, pressionada pela família e pelo peso social do caso, entrou em ação. O chefe de polícia enviou patrulhas para os arredores do Morro da Providência e para as áreas próximas ao cais, onde o casal fora visto pela última vez.
Interrogou lavadeiras, barqueiros e carroceiros. O depoimento de uma lavadeira que afirmava ter visto Helena e Joaquim sorrindo juntos na tarde do sumiço. Foi usado como prova de que a jovem havia fugido por vontade própria. Ela não parecia aflita. Estava de mãos dadas com ele. Riam como se o mundo fosse só deles, disse a mulher, o que caiu como uma punhalada no coração da mãe de Helena. O preconceito da época não tardou a pesar. Para muitos, não importava se Helena estava apaixonada ou em perigo. O simples fato de estar com Joaquim, um homem negro e humilde, já era visto como desonra para a família. Isso alimentava ainda mais as versões de que o carpinteiro era um raptor, ainda que nada comprovasse essa acusação. Enquanto os homens buscavam nos becos, Dona Mariana se refugiava na igreja, implorando a Nossa Senhora que trouxesse a filha de volta. Sua fé era a única força que a mantinha de pé, enquanto sua saúde começava a fraquejar com as noites sem dormir. E a incerteza que a corroía. Sebastiana, a criada que havia acompanhado Helena até parte do caminho, tornou-se alvo de suspeitas e de pressão, interrogada duramente. Manteve sua versão. Helena havia pedido para seguir sozinha. Entre lágrimas, disse que se arrependia de ter obedecido, de não ter insistido em ficar ao lado da jovem. Dias se passaram sem nenhum sinal do casal. Nenhum corpo, nenhum vestígio, nenhuma pista concreta. O silêncio era ensurdecedor. A cada noite, a esperança da mãe diminuía, enquanto a raiva do pai aumentava. Ele jurava que encontraria Joaquim, e com ele, a verdade. O nome do carpinteiro passou a ser procurado como o de um criminoso, e sua ausência apenas reforçava as suspeitas. Mas a cidade parecia tê-lo engolido também. Nem sua oficina, nem seus amigos sabiam de seu paradeiro. Era como se, junto de Helena, tivesse desaparecido no ar. E assim, a busca desesperada se transformava não apenas em procura por respostas, mas em um duelo entre honra, preconceito e a dor insuportável da perda. 2 semanas haviam se passado, desde o desaparecimento de Helena e Joaquim. A cidade já estava mergulhada em especulações, e a família Albuquerque vivia um luto silencioso, sem corpo, sem respostas, apenas suposições que cortavam mais fundo que qualquer faca. Foi numa manhã abafada de domingo, quando o sol já queimava as pedras das ruas, que um grupo de meninos que brincava perto do cais fez uma descoberta que mudaria o rumo da busca. Entre as tábuas apodrecidas de um galpão abandonado, eles sentiram um cheiro estranho, forte e adocicado, que atraía moscas em enxames. Curiosos, empurraram a porta entreaberta e, no interior escuro, viram algo que os fez correr em desespero. Gritando pelo bairro, a polícia foi chamada. No chão de terra batida, entre pedaços de corda e panos rasgados, encontraram vestígios perturbadores, um lenço bordado com as iniciais HA, sujo de terra e sangue seco, e pedaços de tecido que lembravam a saia azul que Helena usara no dia em que sumiu. O local estava repleto de marcas, pegadas desordenadas, sinais de arrasto e manchas escuras que denunciavam luta ou violência. Um dos inspetores, ao examinar os panos, afirmou em voz baixa que aquilo dificilmente poderia ser apenas um encontro romântico mal interpretado. A notícia espalhou-se rápido, como pólvora. O lenço de Helena foi entregue à família, e Dona Mariana, ao recebê-lo, desabou em prantos. Apertou o tecido contra o peito, como se segurasse a própria filha. Para ela, aquele era um sinal divino de que Helena ainda estava viva, clamando por ajuda. Mas o pai da jovem, tomado pela fúria, viu no achado a confirmação de sua convicção. Joaquim era o culpado. A partir dali, a busca deixou de ser apenas por respostas, passou a ser uma caçada. Homens foram enviados ao porto, onde se dizia que Joaquim poderia ter tentado fugir em algum navio. Outros vasculharam os morros e cortiços, entrando de casa em casa, às vezes à força. O nome do carpinteiro passou a circular em cartazes improvisados, tratados como o de um foragido perigoso. No entanto, uma pergunta permanecia sem resposta. Se Joaquim era de fato o responsável, onde estava ele agora? E, mais importante, onde estava Helena? O medo espalhou-se pelas ruas. Jovens moças passaram a ser vigiadas de perto por suas famílias. E qualquer homem pobre que ousasse trocar olhares com uma menina
De família era alvo de desconfiança. O desaparecimento, antes visto como um escândalo particular, começava a se transformar em um pesadelo coletivo. Naquele mesmo dia, enquanto a polícia ainda examinava o galpão, um pescador do cais jurou ter visto uma cena estranha na noite do desaparecimento. Dois homens carregando algo pesado, enrolado em panos e colocando em uma carroça que seguiu rumo ao interior. Seria Helena? Seria Joaquim ou ambos? A revelação trouxe mais perguntas do que respostas, mergulhando a cidade em uma névoa de mistério, medo e desconfiança. E o pior ainda estava por vir. O desaparecimento de Helena e Joaquim transformou-se rapidamente em um escândalo que consumia o Rio de Janeiro de 1845. As notícias corriam pelas ruas como fogo, nos mercados, nas tabernas, nos portos e até nas igrejas. Cada comentário carregava julgamento, medo ou indignação. A cidade parecia dividida entre a busca pela verdade e a necessidade de encontrar um culpado. De um lado, estavam aqueles que, guiados pelo preconceito, culpavam Joaquim. Para eles era óbvio, um homem negro, humilde, tinha seduzido Helena e a levado para algum destino obscuro. Cartazes improvisados com seu nome circularam pelos bairros, e homens começaram a procurar ativamente por ele. O medo da sociedade em relação à mistura de classes e raças alimentava a fúria. Ele não podia levar a filha de gente rica. Isso é crime contra a honra! Repetiam comerciantes, padres e vizinhos em tom alarmado. Do outro lado, porém, havia uma minoria que questionava os boatos e enxergava no casal um amor genuíno. Alguns amigos de Joaquim, conhecidos de sua oficina, juravam que ele jamais faria mal a Helena. Alguns poucos membros da vizinhança defendiam que talvez os dois tivessem fugido juntos, buscando apenas viver seu amor longe do julgamento cruel. Mas esses eram sussurros tímidos, abafados pelo clamor popular contra o casal. A mãe de Helena, Dona Mariana, estava dividida entre esperança e desespero. Queria acreditar que a filha estava viva, mas a evidência do lenço ensanguentado e dos panos rasgados do galpão a fazia temer pelo pior. Sua dor era silenciosa, mas penetrante. Sei que meu coração não vai suportar se meu amor estiver perdido para sempre. Mas não posso parar de acreditar que eles estão vivos. A pressão social aumentava a cada dia. Moradores passavam a vigiar os becos e o cais, denunciando qualquer homem negro ou pobre que se aproximasse de jovens moças. O medo e a raiva misturavam-se à injustiça, criando um clima de tensão e suspeita constante. Enquanto isso, a polícia buscava Joaquim, agora visto apenas como suspeito. Homens armados invadiram casas de conhecidos. Procuraram por portos e trilhas de mata, mas cada passo não passava de um rastro vazio. Joaquim e Helena pareciam ter desaparecido da cidade, como se a própria terra os tivesse engolido. Depoimentos surgiam todos os dias. Um carpinteiro, Pedro, amigo de Joaquim, insistia. Ele não faria mal a ninguém. Se Helena sumiu, foi porque ambos foram levados por forças que não podemos compreender. Joaquim é inocente, mas tais palavras eram abafadas pelo clamor público. Nos jornais da cidade, editoriais acusavam o carpinteiro e exaltavam a honra da família Albuquerque, reforçando a narrativa de crime e desonra. E no meio dessa polarização, o desaparecimento se transformava em mito urbano, em histórias contadas de boca em boca, cada versão mais sombria que a anterior. Crianças cochichavam sobre o rapto da moça rica pelo homem negro, enquanto adultos comentavam sobre a possibilidade de vingança, divina ou de punição do casal por desafiar o mundo. O que ninguém sabia, nem a família, nem os vizinhos, era que Helena e Joaquim estavam próximos de seu destino final. Cercados por forças que a sociedade, o preconceito e o destino preparavam com frieza. E enquanto a cidade se dividia, a verdade permanecia oculta, escondida entre boatos, medos e silêncios dolorosos. Com o passar das semanas, a cidade parecia esquecer-se de que havia uma jovem desaparecida. Para muitos, era apenas mais um escândalo social. Mas para a família Albuquerque, cada hora sem notícias era um tormento insuportável. Dona Mariana não saía de casa. Passava os dias ajoelhada na capela da residência, rezando e chorando. Em sua mente,
Cada som da rua era um presságio, cada sombra um sinal de que a filha poderia estar em perigo. A saúde começou a falhar, os cabelos escurecidos pelas lágrimas e noites, em claro já mostravam os sinais do desespero. O senhor Antônio, por outro lado, transformou a fúria em ação. Contratou homens para vasculhar o Rio de Janeiro e regiões próximas, indo de porto em porto, morro em morro. Cada homem que aparecia com notícias era recebido, com esperança e suspeita. Ninguém podia garantir a veracidade, e cada relato contraditório apenas aumentava na angústia. Uma semana depois, um grupo de carregadores de madeira trouxe notícias sombrias. Enquanto desmontavam um galpão abandonado nos arredores do Caju, encontraram lá novos pedaços de pano ensanguentados, cordas amarradas de forma rústica e, entre eles, o bracelete de prata de Helena, um presente de sua mãe no último aniversário. Dona Mariana, ao receber o bracelete, desabou. Está aqui! Minha filha está aqui! Mas o que fizeram com você, meu anjo? Dizia, enquanto apertava o metal frio contra o peito. Os vizinhos começaram a comentar, alguns com pena, outros com julgamento. O carpinteiro negro. Não, pô. Podia ter feito isso. Quem mais teria coragem de desafiar uma família tão respeitável? Ou será que ela se perdeu sozinha, levada por uma paixão proibida? Enquanto isso, rumores começaram a surgir sobre uma trilha de corpos ou restos deixados em lugares isolados, apontando para a hipótese de que Joaquim e Helena haviam sido vítimas de violência extrema. Alguns pescadores contaram ter visto, na madrugada de algumas semanas antes, uma carroça carregando algo pesado em direção ao interior da cidade. A polícia começou a juntar evidências. Pequenos objetos pessoais de Helena foram encontrados em lugares distintos, como se o casal tivesse sido levado de um local a outro, ou talvez tivesse tentado fugir e sido interceptado. O horror crescia a cada pista. Todos os indícios levavam a crer que o destino do casal fora trágico. A cidade, antes dividida, agora começou a sentir o peso do medo. Pais passaram a vigiar suas filhas com mais rigor. Jovens moças eram alertadas sobre perigos ocultos que surgiam na forma de amores proibidos. A história de Helena e Joaquim tornou-se lição e advertência. Amar contra as regras podia custar a vida. Para Dona Mariana, cada descoberta macabra era um golpe no coração. Cada pedaço de pano, cada joia perdida, era lembrança de que a filha talvez nunca mais voltaria. O pai, antes cego pela fúria, começou a perceber que nada poderia trazê-la de volta. O silêncio de Joaquim, sua ausência prolongada, consolidava a certeza de que ambos tinham encontrado um fim trágico e definitivo. Mas apesar da dor, a cidade ainda buscava respostas. Onde exatamente estavam os corpos? Quem os havia tirado do caminho? O mistério persistia, e com ele, a sensação de injustiça e horror que marcaria para sempre o Rio de Janeiro de 1845. Meses se passaram desde o desaparecimento de Helena e Joaquim, e o silêncio que os envolvia parecia esmagador. A cidade já sussurrava histórias horríveis. Alguns diziam que o casal havia sido morto por famílias indignadas. Outros acreditavam que um acidente nas matas ou no cais poderia tê-los ceifado. Mas ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Foi apenas numa manhã de outono, quando a maré baixou em um ponto isolado do mangue do rio, que pescadores encontraram algo que fez o coração da cidade gelar. Entre lama e galhos quebrados, fragmentos de roupas femininas e masculinas, reconhecíveis pelo bordado e pelo corte simples da época, emergiram parcialmente da água. O tecido floral azul de Helena e o pano grosso de Joaquim eram inconfundíveis. Próximo aos restos, um pequeno bracelete e uma faca de carpinteiro foram encontrados. A polícia foi chamada imediatamente, e a perícia, ainda rudimentar na época, confirmou que se tratava dos mesmos desaparecidos do verão anterior. Dona Mariana foi levada até o local, mas mal conseguiu encarar o que via. Chorava silenciosa, segurando o bracelete que reconhecia instantaneamente. O corpo da filha, ou o que restava dele, estava irreconhecível, consumido pelo tempo, pela água e pela lama. E o corpo de Joaquim estava próximo, encolhido, como se tivesse tentado proteger Helena até o último instante.
O horror da revelação espalhou-se rapidamente. A cidade inteira parecia paralisada com a notícia. Helena e Joaquim haviam sido encontrados, mortos, vítimas de um destino cruel e injusto, resultado do amor que ousaram sentir em uma sociedade que os condenava antes mesmo de conhecer o sentimento. Testemunhas relataram posteriormente que os corpos mostravam sinais de luta, indicando que talvez houvesse resistência até o fim. Mas, devido ao tempo e às condições em que foram encontrados, os detalhes precisos de como morreram permaneciam obscuros. A família Albuquerque, agora destruída, teve de enfrentar o impossível. O pai, outrora dominador e severo, ajoelhou-se no chão da sala principal, lágrimas caindo sobre a Bíblia que lia todos os dias. Dona Mariana, em desespero, só repetia: Meu anjo, meu anjo. Os rumores sobre culpados ou envolvidos continuaram circulando, mas a verdade completa jamais foi confirmada. A cidade se dividiu entre quem culpava a sociedade, quem culpava Joaquim e quem lamentava simplesmente a tragédia de um amor impossível. Sebastiana, a fiel criada, relataria anos depois: Eu nunca vou esquecer o olhar deles. Um amor tão bonito e tão condenado. Nada poderia salvá-los. Oh! O Rio de Janeiro aprendeu naquela história uma lição dolorosa. Mesmo o amor mais puro, quando confrontado por preconceito e intolerância, podia terminar em morte e silêncio. Mas apesar da tragédia, Helena e Joaquim permanecem na memória de todos que ouviram falar deles. O amor deles, proibido e intenso, tornou-se lenda, ecoando através dos séculos como símbolo de paixão, coragem e injustiça. Após a descoberta dos corpos, a casa dos Albuquerque mergulhou em silêncio absoluto. O sobrado, antes cheio de risos, conversas e movimentos, agora parecia apenas ecoar os passos da ausência. Dona Mariana passava os dias em oração, sentada diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora, as mãos trêmulas segurando o terço, enquanto lágrimas escorriam sem parar. O senhor Antônio, severo e rígido como sempre, agora parecia encolhido pela dor. Entre o luto e a culpa, a fúria que sentia por Joaquim desaparecera, substituída por um peso silencioso que o esmagava a cada lembrança da filha. Amigos e vizinhos comentavam que ele mal falava, que caminhava pelas ruas do bairro com o olhar perdido, murmurando o nome de Helena, como se ela pudesse responder. Os objetos pessoais recuperados no mangue, o bracelete de prata, o lenço bordado, os pedaços de pano, foram guardados cuidadosamente. Mas cada um deles era um lembrete cruel da tragédia. As cartas de Helena para Joaquim, encontradas por Sebastiana, foram preservadas com carinho. Ela, a fiel criada, relatou anos depois. Ler aquelas cartas era sentir o coração deles bater de novo. Um amor tão puro e que terminou de maneira tão injusta. A cidade do Rio de Janeiro também não esqueceu. Apesar de o escândalo inicial ter diminuído com o tempo, o caso de Helena e Joaquim virou lenda urbana. Contava-se as jovens que paixões proibidas podiam levar à destruição, mas também se lembrava da coragem de ambos, que ousaram amar em meio a uma sociedade que não perdoava. Algumas amigas de Helena, como Clara e outras vizinhas, reuniam-se ocasionalmente e compartilhavam memórias da moça. Ela tinha um coração enorme. Nunca vi alguém tão apaixonado, tão determinado a amar. Joaquim também jamais feriria ninguém. Ele era todo cuidado e atenção. Esses relatos ajudavam a manter viva a memória do casal. Embora a tragédia tivesse silenciado suas vidas, o amor que compartilhavam tornou-se eterno. Os Albuquerque, por sua vez, nunca mais foram os mesmos. Dona Mariana, consumida pelo luto, passou a dedicar-se à caridade, visitando igrejas e ajudando famílias pobres, talvez tentando transformar a dor em algum propósito. O pai, mais reservado do que nunca, evitava comentar o episódio com estranhos, mas carregava para sempre a lembrança da filha e do homem que a amava. Na cidade, as histórias contadas pelas ruas, pelos portos e pelos becos continuaram circulando. Helena e Joaquim se tornaram um símbolo de um amor proibido e injustamente punido. Lembrança do quanto a sociedade podia ser cruel e do quanto a paixão verdadeira podia resistir, mesmo diante da morte. E assim, mesmo após a tragédia,
O amor deles continuou vivo, nos corações daqueles que os conheceram, nas cartas preservadas, nos pequenos objetos recuperados e nos sussurros da cidade que jamais os esqueceu. O tempo passou, mas o desaparecimento e a morte de Helena e Joaquim deixaram marcas profundas no Rio de Janeiro de 1845. A cidade seguiu sua rotina, mas a história do casal seria lembrada persistente, contada por anos, até que um dia viesse as respostas que todos queriam saber. Onde e quem matou a Ceazinha e o homem que quebrou regras para viver esse amor? A família Albuquerque, devastada, nunca se recuperou plenamente. Dona Mariana, envelhecida antes da hora, dedicou-se à fé e à caridade, tentando encontrar consolo no auxílio aos outros. Sempre que olhava para os objetos recuperados, o bracelete, os panos, as cartas, sentia o peso do amor perdido, mas também a força de uma paixão que desafiou os limites de uma sociedade cruel. O senhor Antônio, embora mantivesse sua postura rígida, passou a refletir sobre o que realmente importava. A felicidade da filha, jamais, fora levada em consideração durante sua vida. Nos anos seguintes, confessou em poucas ocasiões com a voz embargada: "Perdi minha filha por orgulho e medo do que os outros diriam. Jamais esquecerei isso." A cidade, por sua vez, manteve viva a memória do casal. Helena e Joaquim tornaram-se símbolo do amor proibido, da injustiça social e do sofrimento que o preconceito pode causar. Os relatos de vizinhos, amigos e criados foram preservados como testemunhos de coragem, paixão e tragédia. Foram precisos muitos anos para que a verdade viesse à tona. O caso, por muito tempo abafado pelas autoridades locais, parecia fadado a se perder na memória coletiva. Mas em 1870, 25 anos após o desaparecimento, e os corpos serem encontrados, um homem já idoso, doente e tomado pela culpa, procurou um padre da região para confessar seus pecados. Seu nome era Baltazar, antigo capataz de uma fazenda próxima. Ele revelava com voz trêmula que fora contratado por ninguém menos que o coronel Severino Antunes, um vizinho influente e poderoso. Na época, o coronel era um dos homens mais ricos e poderosos na cidade. Pede a seu capataz para impedir a união de Helena e Joaquim. O coronel, temendo que a história de um romance entre uma moça da elite e um filho de artesão causasse escândalo que manchasse a honra da vizinhança, mandou que Baltazar desse um fim nos dois jovens. O capataz relatou, entre lágrimas, que jamais teve coragem de matar Helena e Joaquim de forma cruel. Por isso, emboscou-os na estrada e os manteve em cativeiro por alguns dias, até que o coronel Severino pressionou para que o serviço fosse concluído. Baltazar, então, sufocado pelo medo e pela ordem de seu patrão, decidiu fugir com sua família. Então fiquei sabendo por um amigo que o coronel ficou com ódio porque não fiz o serviço. Girou-me caçar, depois que terminasse o serviço que tinha que fazer. Decidido, levou-os ao interior da mata e ali terminou a vida do casal. E, por fim, jogou os corpos no mangaçal para encobrir os vestígios do crime. Quando fiquei sabendo do que ele tinha feito, e jurado me caçar, preferi ficar escondido e me calar. Quando a confissão chegou aos ouvidos das autoridades, o coronel já havia falecido, protegido por anos de silêncio e poder. Ainda assim, a revelação caiu como uma bomba na sociedade carioca da época. Finalmente, as famílias puderam entender o motivo por trás daquela tragédia. Não foi apenas o amor proibido que matou Helena e Joaquim, mas a arrogância e a hipocrisia de uma elite que preferiu a morte. A vergonha social. Dona Mariana, ao ouvir o relato, chorou amargamente, mas encontrou algum consolo na certeza de que a filha jamais os abandonara por vontade própria. Ela havia lutado até o fim pelo amor de Joaquim. O senhor Antônio, devastado, confessou à esposa: "Eu permiti que o preconceito fosse maior do que o amor de minha filha, e por isso a perdi duas vezes, quando a julguei e quando a enterrei." A cidade do Rio de Janeiro se dividiu entre indignação e silêncio, pois muitos ainda temiam manchar o nome de famílias poderosas. Mas entre o povo simples, a história ganhou nova força. Helena e Joaquim não morreram em vão. Foram vítimas de uma sociedade que não permitia escolhas fora das normas
e sua tragédia expôs a crueldade de um sistema onde a honra valia mais do que a vida. Com o tempo, os restos mortais dos dois foram reunidos em uma pequena sepultura, lado a lado, como haviam prometido um ao outro em vida. E no epitáfio, gravado em mármore simples, se lia: Aqui jazem Helena e Joaquim, unidos pelo amor, separados pela injustiça, mas eternos na lembrança. A justiça dos tribunais jamais puniu Severino, mas a justiça da memória o condenou para sempre. E o povo nunca esqueceu que, no fim, o amor deles foi mais forte que a honra de qualquer coronel. A cidade, por sua vez, manteve viva a memória do casal. Helena e Joaquim tornaram-se símbolo do amor proibido, da injustiça social e do sofrimento que o preconceito pode causar. Os relatos de vizinhos, amigos e criados foram preservados como testemunhos de coragem, paixão e tragédia. Algumas gerações depois, crianças ouviam das avós histórias sobre a moça que amou contra todas as regras e o homem que a acompanhou até o fim. E mesmo décadas mais tarde, os objetos recuperados, guardados em pequenas caixas de madeira, eram mostrados como relíquias de um amor que desafiou o mundo e não encontrou perdão. O legado de Helena e Joaquim vai além da dor, da cor e raça social. Que status não significa nada quando houver amor. A lembrança de que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos contextos mais adversos e que a injustiça pode ser tão cruel quanto a própria morte. Eles nos ensinam que coragem e paixão, mesmo quando sufocadas pelo preconceito, deixam marcas que jamais se apagam. Assim, o caso de Helena e Joaquim permanece como um eco eterno de amor e tragédia, na memória de uma cidade, de uma família e de todos aqueles que conhecem a história de dois jovens que ousaram amar e pagaram o preço mais alto por isso. E mesmo que o Rio de Janeiro tenha continuado sua vida, a lembrança de Helena e Joaquim se manteve como um grito silencioso contra a intolerância e um sussurro de amor que jamais morrerá, em geração, como aviso e legado de que há séculos e séculos já havia discriminação total. E até hoje, 180 anos depois, nada mudou. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva aqui no canal Vozes que Sumiram BR e não perca nossos vídeos. Todo dia tem vídeos novos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.